Certo? Eu gostaria de dar um tema para nós que chama-se Os Improváveis. Nós vamos usar como texto João, capítulo 1. Então, os improváveis, o que seria improvável, né, irmãos? É uma estatística, né? Provavelmente, não estou falando de política, mas provavelmente, se o governo não reduzir os gastos, melhorar a sua gestão do dinheiro público, nós poderemos ter uma recessão ano que vem. Essa é uma probabilidade, né? Uma coisa improvável, por exemplo, é improvável que hoje, que nesse inverno, vá nevar aqui em Navegantes. É improvável. Então, o tema para nós é os improváveis, certo? Vamos lá. Deixa eu só trazer aqui uma breve, só assentar nós aqui em torno desse, nós vamos ler do capítulo 1, 12 versículos. Então, o que o apóstolo João está fazendo aqui, irmão? Ele está trazendo para a igreja, ele está mostrando para nós sobre a encarnação do Verbo. Ele vai trazer exatamente esse ensinamento aqui nesses 12 versículos. Vai falar sobre o Verbo que encarnou, o Alfa que virou carne, sobre o Cristo que é o Verbo, que é Deus, que virou carne, veio habitar entre nós. Então, ele vai trazer isso aqui para nós nessa passagem aqui, certo? É muito importante a gente entender essa parte, isso. Cristo é o Verbo. E o Verbo far-se-á carne entre nós, ele vai encarnar, Deus vai encarnar. O apóstolo João, ele vai agora dizer sobre isso, sobre Deus encarnou. Né? Assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que existem foram feitas pelo Verbo. Sem ele, nada foi feito se fez. Nele, no Verbo, está a vida. A vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, que não é o João apóstolo, está se referindo a João Batista. João Batista veio para testemunho, para que testificasse da luz, que é o Verbo, que fez carne, para que todos crescem por ele. Não era João a luz, mas para que testificasse da luz, ele veio. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, olha isso, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todo quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Pai, peço, fale o nosso coração, ajude a compreender aquilo que está revelado aqui para nós na Tua Palavra. Pedimos, Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê sabedoria para ouvir e guardar no coração a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só. O apóstolo João aqui está falando sobre o Verbo que fez todas as coisas, que é a luz de todo homem que vem ao mundo, e encarnou. Ele estava no mundo, mas o mundo não discerniu Deus. Como que começa, né, irmãos? Isso aqui como que começa essa caminhada de Deus com o ser humano? Vamos pegar ali de Abraão para frente. Deus, ele faz uma aliança com Abraão, e Abraão tem um filho, Isaac. Deus, ele vem e confirma a aliança de Abraão com Isaac. Depois Isaac tem um filho chamado Jacó. Ele confirma
a aliança de Abraão e Isaac com Jacó. Jacó tem 12 filhos e uma menina. Deus confirma a sua aliança com Jacó. Ele se torna Israel e Deus o leva para o Egito. Lá passa 400 anos. O povo de Israel cresce muito e eles começam a sofrer difíceis cargas de trabalho, tornam-se escravos do povo egípcio. Então Deus pega um homem chamado Moisés e tira o povo do Egito, levando-o para a peregrinação no deserto. Certo? O que acontece a partir daí? Deus entrega a palavra dele para o povo, entrega os seus estatutos, entrega para o povo as normativas para viver na presença de Deus, para poder ser abençoado na terra. Deus estava cumprindo a aliança que ele havia prometido, tirando o povo do cativeiro, e agora ele iria caminhar com esse povo até entrar com eles na Canaã, que é a promessa que Deus fez para Abraão. Só que para caminhar com Deus, o povo teria que observar os estatutos de Deus que manifestam o caráter de Deus para nós. A vontade de Deus. Deus ele não é uma pessoa que a gente não é de qualquer maneira que a gente anda com Deus. A gente não pode andar com Deus sem discernir a sua vontade. Não existe essa hipergraça que tem hoje. Deus naquele momento ele era muito mais rígido em relação ao seu juízo. Não mudou isso. Deus continua sendo rígido com o seu juízo. É que neste momento ele está aguardando o tempo certo para retornar e cumprir o seu juízo. Mas não significa que ele não vai fazer juízo. Então ele manifesta toda a sua vontade, ele entrega para o povo judeu toda a lei. E o povo judeu, irmãos, eles têm não só a lei, eles têm os profetas maiores, profetas menores, lamentações, têm os salmos, reis, crônicas. Eles têm tudo que diz respeito a Deus. E já no primeiro livro, que é Gênesis, Deus já fala sobre o Messias. Deus já fala, olha, da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça do diabo. Vai esmagar a serpente. Já no primeiro livro que Deus entrega para o povo judeu. Mas eles têm tudo. Fala da vinda do Messias. Então a probabilidade, irmãos, de o povo judeu acertar quando Jesus pisou na terra era muito grande. Eles tinham todos os sinais, todas as profecias que indicavam que Jesus ia vir. A probabilidade era muito grande que Jesus nasceu e eles iam fazer uma festa dizendo que Jesus nasceu. Entretanto, não foi nada disso. Entretanto, quando Jesus nasceu, meus irmãos, eles penduraram Jesus numa cruz maldita que representa o nosso pecado. Que é uma vergonha para nós. E olha só, o que diz ali? Ele estava no mundo que o mundo não conheceu. Não estou falando aqui contra o povo judeu, não, de longe de mim. Não é isso. É o mundo, são as pessoas. Eu tenho certeza, se tivesse eu e todos nós aqui, naquele dia que Jesus estava na terra peregrinando, fazendo seu ministério, eu tenho certeza absoluta que no domingo da entrada triunfal, nós íamos estar gritando, Hosana! Bendito é o que vem no nome do Senhor, eu tenho certeza. Certeza, irmão, nós ia estar gritando. E na sexta-feira seguinte ia estar dizendo, crucifica! Crucifica ele! Não, libera, eu quero o Jesus, eu quero o Barrabás. O Jesus, o Cristo, não. Crucifica. Tenho certeza que a gente ia fazer a mesma coisa. Então, não é o povo judeu. A Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Se nós estivéssemos lá, nós não íamos conhecer Jesus. Mas o povo judeu tem o agravante, que ele fala que veio para os seus e os seus não o receberam. E orou. É sério. Então, olha só. Eles têm a probabilidade do povo judeu ter discernido que era o Messias, era muito alta. Era muito grande.
No entanto, quem é, né? Quem é que aparece no dia que Jesus nasce? 3 reis magos lá do Oriente. Né? Eu fiquei pensando várias vezes como que esses 3 homens aparecem na história nesse momento. E o povo judeu, que era a probabilidade toda de eles saberem que o Cristo ter nascido, eles não conseguiram entender. Vem 3 magos lá da Babilônia e vêm trazer presentes para Jesus. E aí eu fui procurar, irmãos, e eu entendi uma coisa. 670 anos antes disso, antes do nascimento de Jesus, Nabucodonosor invadiu Israel, levou o povo cativo e 4 rapazes lá, 4 jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? O nome dele é Ananias, Misael e Zacarias. Leva esses 4 jovens para lá. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e neste sonho ele ficou atribulado, acordou, só que ele esqueceu o sonho. Então ele pede para que venham os magos, os mandinga lá da Babilônia, para dizer para ele o que ele sonhou e o que queria dizer o sonho, que é uma coisa muito difícil, né? Até se você falar o teu sonho para mim, eu posso tentar descobrir, mas se você quiser que eu saiba o que você sonhou e ainda diga o que é muito difícil. E o rei Nabucodonosor disse que ia matar todos os sábios, exatamente, os magos, né? Lá da Babilônia. E o que acontece, meu irmão? Daniel, sabendo disso, vai lá e pede para o rei dar para ele um dia. Ele vem, se encontra com seus 3 conterrâneos, eles oram, jejuam. Deus revela para ele o sonho de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Chega para Nabucodonosor, conta o sonho. Olha, rei, sonhou, significa os reinos. Deus te fez saber sobre os reinos que vão dominar. É uma estátua com a cabeça de ouro, busto de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro de barro. O Senhor representa, ó rei, a cabeça de ouro. Ele recebe daí um cargo, né, do rei Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, irmãos, não sabe o que fazer. Com essa revelação, constrói uma estátua, né, e manda as pessoas adorar essa estátua. Dentre essas pessoas estava Sadraque, Mesaque e Abednego, três amigos de Daniel que não se prostram para a estátua. E os irmãos sabem da história da fornalha 7 vezes mais. Quando Nabucodonosor manda tocar os instrumentos para que eles se prostrem diante da estátua, ele fala, não, nós não vamos fazer isso, e Deus vai nos libertar. Mas se Deus não nos libertar, nós não vamos nos prostrar para essa estátua e pronto. Nós não vamos adorar o teu Deus. Eles são lançados na fornalha. E Nabucodonosor, observando lá dentro, ele vê assim, olha, nós não jogamos 3 rapazes lá, mas tem 4, e um deles parece o Filho de Deus. Vai lá, pede para ele sair. Ele faz ele escreve depois disso um dito, né? Um decreto. Está em Daniel 3:29. Vou ler para os irmãos. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles. Glória a Deus. Pouco depois, há uma transição de reinado. Nabucodonosor já não é mais, e se levanta um outro rei chamado Dário. E Daniel continua vivo, ele já está bem velhinho, mas ele ainda está servindo ali na Babilônia. Ele era muito influente e despertou muita inveja dos sátrapas, dos ministros lá
o Dário fez com que eles criassem uma regra que só poderia orar em nome do Dário. Não poderia mais orar para mais ninguém, somente para o rei. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orou a Deus, eles foram lá, entregaram Daniel. O rei não gostou, porque ele não gostou dessa situação, porque ele tinha um apego ali por Daniel. Mas enfim, ele não podia voltar atrás no seu decreto. Daniel foi para a cova dos leões. O rei não comeu, não bebeu e não dormiu. No outro dia de manhã, ele vai até a cova e pergunta: ó Daniel, por acaso, Deus que tu serve teve poder para te livrar dos leões? Aí ele responde: ó rei, viva o rei. Sim. Deus mandou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque não encontrou em mim nenhum crime contra ti, nem contra Deus. O rei manda ele ser solto, traz aquela pessoal que fez aquela trama, joga todo mundo na cova dos leões e faz um outro dito, que está em Daniel 6, 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Olha só, os judeus tinham toda a lei, os profetas, salmos, crônicas, reis. Esses magos tinham isso aqui. É claro que eles procuraram alguma outra. Tinham isso. Era muito improvável que no dia que o Cristo, Filho de Deus, fosse nascer, esses 3 reis magos fossem estar ali para oferecer presentes para Jesus. Infelizmente, quando a gente fala que o povo judeu errou, eu vejo a igreja daquele tempo equivocada, como a igreja está equivocada hoje também. Porque Jesus está prestes a voltar, mas a igreja está num oba-oba que não é por aí. Jesus está prestes a nascer, a voltar. Estamos no final das dores de partos para a vinda de Jesus, e a igreja hoje está igual os fariseus daquele tempo, não está discernindo o tempo que a gente está. Não estamos discernindo. Eu falo isso por mim. Nós estamos hoje com um evangelho que está oferecendo para nós tudo que é maravilhoso e que é bom aqui na terra. Tudo que a gente quer. Não quer relação com o pecado, que a gente fica livre para fazer o que quiser, a gente ser próspero, rico, cheio de bens, e não tenho problema nenhum com riqueza, que é uma bênção. Mas só que não é esse o propósito. Um homem, com tudo que ele possa ter nesse mundo, se ele sair daqui sem Jesus, ele fracassou. E se uma pessoa que não tem nada, que é um mendigo que pede pão na rua, se ele sair daqui com Jesus, ele venceu! Ele venceu, irmão! Então, o povo judeu, ele tinha tudo para conseguir saber o tempo que eles estavam. Né? Então, Jesus cresce, né? Ele cresce na Galileia, em Cafarnaum ali, menino bom, menino, se a Bíblia fala que ele se sujeitava aos pais, bom testemunho. Tem aquela passagem, né? A única coisa que a gente tem da infância dele são essas 2 coisas. Ele ficou debatendo com os fariseus, os escribas, eles ficaram maravilhados com o conhecimento dele. E depois fala assim, e ele crescia em graça e sabedoria e se sujeitava aos seus pais. Né? Maravilha. Bom, né? Então, com 30 anos, irmãos, Jesus ele vai ser batizado. E agora é importante nós vermos ali, que a gente vê na leitura inicial, que ele fala assim, e havia um homem chamado João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. O João Batista, irmãos, ele foi o responsável por abrir as portas do ministério público de Jesus. E começa justamente depois do batismo de Jesus. Então, era muito importante, ele estava ali para isso. João Batista era primo de Jesus, é primo de Jesus, né? Provavelmente 6 meses de diferença de idade entre um e outro, né? Eram da mesma idade. E a missão, ele era o precursor do ministério público de Jesus. Então, a missão dele era de preparar o povo, batizando o povo, para quando Cristo chegasse, ele abrisse as portas do ministério público de Jesus. Quando ele vê Jesus, né, em um determinado momento, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele batiza Jesus. Jesus vai para o deserto, passa 40 dias sendo tentado por Satanás, e então retorna para Cafarnaum. Não é? E ele já, quando ele volta para Cafarnaum, irmãos, ele já vai fazendo sinais, curando, pregando com muita graça. E num sábado seguinte a isso, ele vai para Nazaré, que é a cidade que ele cresceu. Irmão. O pessoal viu ele crescer. Conhecia ele ali, todos conheciam ele. Ele vai para a sinagoga, não é? Ele vai para a sinagoga e o ajudante do templo, o ministro, entrega para ele se levanta para ler. Se calhar tinha uma... Falando português, se calhar. Se calhar tinha uma escalinha, igual o pastor Jurido, para pregar. Quem sabe Jesus era o da vez. Sei que a Bíblia fala que ele se levantou para pregar. O ministro entregou para ele o livro de Isaías. Ele abre o livro de Isaías justamente nessa parte aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, irmãos, os pesarosos de coração, os arrependidos de coração. O pecado está te massacrando, você está moído. Os contritos de coração é você, é eu, somos nós mesmos, que falhamos até dizer chega. E não aguentamos mais o peso desse fracasso que é o pecado. Então Jesus ele veio para pregar aos contritos de coração, irmão. Proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro e diz: hoje, aos vossos ouvidos se cumpre essa palavra. Irmãos, também se eles falassem assim, né? Eu sabia que Jesus tinha uma coisa diferente. Esse menino era, olha, rapaz, lembra dele aquela vez lá falando com os escribas? Como ele tinha um negócio diferente, ele era bom demais, né? Ele era um cara legal, não era? Ele era um cara que tinha uma boa palavra, uma boa postura, um bom comportamento, mas não foi nada disso que infelizmente aconteceu. Né? Eles fizeram assim: mas ele não é o filho de João, filho de José, ele não é filho do carpinteiro. Sabe por quê? João Batista era filho do sumo sacerdote. O povo judeu tem uma coisa glamourosa de nascer. É por isso que eles foram para João Batista. É tu o Cristo? Porque ele era um profeta que estava ali pregando com autoridade. E era filho de um sumo sacerdote. Jesus não, ele era o filho do carpinteiro. Ele não é filho do carpinteiro. Tiago não é irmão dele, as irmãs dele não andam entre nós. Eles estavam zombando de Jesus. Aí Jesus fala para eles assim: olha, eu vou usar um termo bem parecido com o nosso, que ele fala assim: bom, vocês vão dizer para mim então, médico, cura-te a ti mesmo. Faça aqui em Nazaré o que tu fez lá em Cafarnaum. Eu falo assim:
casa de ferreiro, espeto de pau. Já que você fez coisa, por que você não cura-te a ti mesmo? Faz aqui então para a gente ver um milagre também. A gente está ouvindo você fazer coisa lá em Cafarnaum, mas é aqui. Aí Jesus começa a sua batalha contra a hipocrisia dos judeus. Ele fala o quê? Olha, vocês, o profeta não tem honra na sua própria casa, e vocês são mestres nisso. Os mais mestres de matar os profetas que Deus enviou foi o próprio povo judeu. Mataram muitos profetas, perseguiram os seus profetas. Jesus fala para eles, o profeta não tem honra na sua casa. Olha, no tempo de Elias, quantas mulheres que eram viúvas que tinha aqui em Israel, e Deus não enviou Elias para nenhuma delas, enviou para uma serepta lá em Serum. Quando era o tempo de Eliseu, quantos leprosos tinha em Jerusalém, em Israel? Deus não enviou, não curou nenhum deles. Trouxe um Ciro, Naamã, lá da Síria, para vir curar ele aqui em Jerusalém, em Israel. Isso gerou uma ira tão grande no povo, que era, irmãos, ele estava no mundo, o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era os seus, daí, o povo judeu. Só que daí assim ele foi para Nazaré, que é os que viram ele crescer. Eles se revoltam contra Jesus, tiram ele do templo, expulsam ele da sinagoga e tentam lançar ele de cima do pináculo. Eu diria que esses irmãos aqui, né, estes judeus, tinham toda... como é que se diz? Eles eram prováveis de ter reconhecido que Cristo era o Messias que eles estavam aguardando. Eles conheceram, caminharam com Jesus, viram Jesus crescer. Jesus cumpriu as Escrituras. Falou, olha, já que vocês não acreditam em mim, creiam pelo menos pelas coisas que eu faço. Então, é uma coisa estranha, mas Jesus, quando ele se manifesta para nós, tem dois tipos de sentimento. Ou a pessoa rejeita de fato, ou ela aceita e recebe com muito amor. Mas a religiosidade, ela é um obstáculo difícil para uma pessoa ter uma entrega verdadeira para Jesus. É muito difícil. Os prováveis aqui eram o povo judeu. Eles eram os prováveis que iriam acertar, sabe, o alvo. Eles iriam compreender o ministério de Jesus, compreender a pessoa de Jesus. Mas, infelizmente, eles não compreenderam. E os improváveis, irmãos, por acaso, eram os que estavam compreendendo melhor quem era Jesus. Então, o que acontece? Jesus, ele andando lá para Jerusalém, para que a gente entenda isso, ele vê um cego de nascença. E o apóstolo, os seus discípulos, né, chegam para ele e falam, Senhor, por que ele está assim, cego? Foi ele que pecou? Foi seu pai? Se foi ele que pecou, se ele era cego de nascença, como que só se ele pecou no ventre da mãe dele? É uma doutrina de cura de maldição hereditária que já vem há muitos anos. Jesus diz o quê? Nenhuma coisa, nem outra. Está assim para que se manifeste a glória de Deus. Porque uma das questões lá do Messias é que ele ia abrir a visão do cego. Então, Jesus cura esse homem, uma cura bem estranha, né? Gospe no chão, faz lodo, passa no olho dele, manda ele se lavar. Quando ele está passando lá pela sinagoga, os fariseus pegam ele, era sábado. Ele falou, quem foi que curou você? Ele falou, um homem chamado Jesus. Mas hoje é sábado, ele está quebrando a lei. Ele, não, está quebrando a lei, eu não sei, sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eles chamam os pais dele. Se ele era cego mesmo, olha, ele já é um adulto. Se eu pergunto para ele, que ele vai dizer para você que ele vai te responder. E perguntam novamente para ele, quem te curou dele? Eu já falei quem me curou. Vocês querem que eu diga de novo por que vocês não querem me ouvir? Você está dizendo que Jesus curou, mas ele é um pecador. A gente sabe que ele é um pecador porque ele quebrou o sábado e ele não é um homem de Deus.
Assim, e nós não sabemos de onde ele vem. Aí o cego, essa aqui é a maravilha. Não sabe de onde ele vem e ele me curou. Eu era cego e agora não estou mais cego. Fala, você nasceu do pecado e quem ensinar a gente que somos prováveis e sabemos quem é o Messias, nós saberemos interpretar quem é o Messias. Você quer ensinar eu isso? Por incrível que pareça, tiraram Jesus da sinagoga, eles dão uns baculejos no cego, expulsam ele também da sinagoga. Saem os dois ali. Daí o que acontece? Jesus, sabendo que eles tinham expulsado o cego, chega até ele. E eu acho maravilhoso que Jesus. Tem gente que vai rejeitar Jesus. Não adianta. Infelizmente. Tem pessoas que elas aceitam. E é para essas pessoas que nós temos que olhar, continuar falando da bondade de Deus. Para quem não quer, irmão, o que podemos fazer? Mas para quem quer, Jesus chega para esse cego e fala, você crê no Filho do Homem? Ele mostra-me o Filho do Homem para que eu nele creia. Jesus disse, esse que fala com eu. Ele o adorou. Adorou. Coisa mais maravilhosa de um pecador. Não vou falar de pecador. Vou falar de um improvável. Um improvável. Então, depois, vamos continuar olhando os aspectos, irmãos, entre os prováveis e os improváveis. Tem mais um centurião romano que estava com o seu servo. Vamos dizer, esse cara era improvável, ele era romano. Provavelmente ele tinha ouvido falar de Jesus, mas eu tenho certeza que ele não participava do culto. Quer dizer, não posso falar isso, né? Mas provavelmente não. Provavelmente ele tinha só escutado falar de um homem que está fazendo milagres e que cura enfermo. Ele tinha um servo que estava doente, que nasceu na casa dele, estava doente e precisando de ajuda. Então ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu tenho um servo meu que é nascido da minha casa, demonstrando que ele tinha cuidado, ele tinha sentimento de amor por esse rapaz que nasceu na casa dele, ainda que fosse servo dele. Jesus fala assim, então vamos lá que eu vou curar ele. Não, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. E eu acho que os irmãos sabem que no tempo do Deus, eles consideravam o ímpio imundo. Então eles não entravam na casa de uma pessoa que não fosse judia, porque eles ficavam se achando imundo. Eles achavam que eram muito mais puros, talvez, do que as pessoas. Mas era essa a realidade. Eles achavam que entrar na casa de uma pessoa que não era judia, que era circuncidada e mantinha a lei, faria com que eles ficassem imundos e impuros. Então, por isso o centurião fala, não sou digno que você entre na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à lei, e se eu digo para e tem pessoas que se sujeitam a mim, se eu falar para vai para lá, ele vai, se eu falar vem para cá, ele vem, se eu disser para um servo meu faz uma coisa, ele faz da mesma forma, Jesus. Se tu disser uma palavra, o meu servo será curado. Era um improvável ter essa fé, e Jesus falou que nem em Jerusalém, toda Israel, encontrei fé deste tamanho. Vai e seja feito. Era um improvável. Irmão. Depois, temos ainda o fariseu e o publicano, a parábola que Jesus conta sobre duas pessoas. E essa aqui mesmo, irmãos, ela é um desenho explícito do como que, às vezes, a gente achar que está certo demais, a gente pode errar. Passar longe do alvo. Principalmente se a gente pensa em se justificar com qualquer coisa que a gente faça, seja qualquer coisa que seja. O fariseu e o publicano, Jesus diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Os irmãos sabem que o publicano ele sempre está associado com prostitutas e ladrões, porque eles mexiam com o dinheiro público. Mexiam com o dinheiro público, eles tinham muito dinheiro e a vida deles era uma constante algazarra, uma esbórnia, comilança, beberrança e prostituta. Estavam sempre associados a isso.
fazer farra, e eram os pecadores, e os judeus tinham asco deles. Né? Daí, olha só a oração do provável. Olha essa oração, irmão. Veja o naipe dessa oração aqui. Veja o nipe dessa oração. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Só podia orar consigo. Dessa maneira. Com Deus não ia dar certo. Orava consigo dessa maneira. Ó Deus, soberano e exaltíssimo Senhor, mestre, exaltado excelso. Graças te dou, porque não sou como os demais. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, pobre do publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Oração. Jejuo 2 vezes por semana, ó mestre. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Amém. E o publicano, a Bíblia fala que ele estava de pé, bem afastado, provavelmente lá na área VIP. O pastor Jurildo falou que a nossa área VIP está ali do lado da bombona. Estava lá no escuro, lá no escuro. E a Bíblia diz que ele não tinha coragem de olhar para cima, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus falou: certamente, quem desceu para sua casa justificado foi esse. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui nós temos o publicano era um improvável. Provável de ser justificado. O fariseu, vocês viram a oração dele, não precisa nem dizer nada. Terminando, irmão. Judas na última ceia. Judas foi uma persona não grata. Provavelmente ele tem 99,9% de probabilidade de saber quem era Jesus, irmão. Ele andou com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus multiplicar pão, curar cego, curar leproso, expulsar demônio. Ele viu o ministério todo de Jesus roubando, o tempo todo de Jesus. Roubando de Jesus o tempo inteiro. Ele viu, ele escutou as mensagens, irmãos. O Verbo fez carne, habitou entre nós. Eles tiveram a oportunidade de ver o Cristo tocar na palavra da vida. Jesus era o próprio Deus. Ele andou do lado de Deus e com 99% de chance não entendeu quem era Deus. Era o provável dos prováveis. E não só roubava de Jesus, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Na última ceia, aquela ceia tão desejada que nós falamos, Jesus fala muito já com a alma, se angustiada, fala: olha, eu estou angustiado, hoje eu vou ser traído. Um de vocês vai me trair. Tipo, começa: Senhor, eu. Coitado deles, né? Eu. O João, às vezes, pensando: não, quem come comigo, molha o pão comigo é que Jesus olha para ele e fala: vá logo fazer. A Bíblia diz que o demônio entra nele, Satanás entra nele e ele vai vender Jesus. E essa é uma coisa que nós temos que abrir muito os nossos olhos, porque muitos homens de Deus que se dizem de Deus hoje estão endemoniados, principalmente quem faz um evangelho mercantil, um evangelho que não é nada mais além de dinheiro, não é nada além de riqueza. Nada além de extorquir o dinheiro, o último centavo que você tem no seu bolso. Nada além disso. O evangelho da cobiça, o evangelho do diabo, o evangelho de Satanás, que está querendo somente dinheiro seu, dinheiro. Que foi isso que ele fez. Ele saiu e foi vender Jesus. E quando, irmãos, atenção, quando a gente passar por uma igreja que ela é só profecia, ou é só prosperidade, dinheiro, ou é só, já viram aquele filme, Entrevista com o Vampiro?
Então, tem entrevista com o demônio. E hoje há igrejas que entrevistam o diabo. E quando Jesus falava com o demônio era cala e sai. Cala e sai. Hoje nós temos shows nas igrejas entrevistando o demônio. Quem é você? Quantos são? O que quer fazer? Eu te odeio. É ridículo. Não é? É engraçado, mas é o que nós estamos vivendo. E nós temos que cuidar, irmão, sabe por quê? Porque milagre não leva para o céu, não salva ninguém. Profecia não salva ninguém. Dízimo não salva ninguém. Falar em língua estranha não salva ninguém. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, curei os enfermos, falei novas línguas, e Jesus vai dizer, grande coisa parte de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não vai ouvir. Até eu falei já isso com o Davi. Nós não vamos ver nessa equação. Senhor, Senhor, naquele... Eu preguei o evangelho. Nem entra. Senhor, eu preguei o evangelho. Irmãos, os milagres, os sinais, as profecias, é um adorno que acompanha, segue a igreja. E a igreja caminha pregando o evangelho. Tem que pregar o Cristo vivo. O Cristo que veio, o Verbo que se encarnou e que nós penduramos ele para nossa própria vergonha numa cruz horrorosa que representa justamente o pecado meu e seu. E ainda fizemos, ainda pegamos, quando o homem caiu, irmãos, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Nós ainda pegamos uma bela de uma coroa de espinho que representa exatamente o nosso pecado e coroamos o nosso Senhor. Aqui, Jesus, toma a coroa. É isso que nós fizemos com Deus. Foi nós que fizemos isso com Deus. É o nosso pecado que colocou Cristo naquela cruz. Foi o nosso pecado. Foi eu e você com o nosso coração vil. Ele estava no mundo, mas nós não o entendemos. Ele veio para nós e nós não o recebemos. E daí nós pegamos ele, penduramos numa cruz, coroamos ele com espinhos. Essa é a realidade bruta. É uma vergonha para nós. Mas também, irmão, foi exatamente assim que Deus escolheu para provar para nós o seu grande amor, porque foi exatamente através disso que Deus escancara as portas do céu para nós entrar. É exatamente assim. Mesmo nós sendo inimigos de Deus, nós fizemos essa atrocidade com o Criador, que nos ama eternamente. Ele nos ama, nós fizemos isso com Ele, mas assim Ele escolheu para provar o seu grande amor por nós, entregando o seu Filho e abrindo as portas para que a gente entre em glória. A glória. Para concluir, irmão. Temos aqui duas pessoas que eu gostaria para concluir. Um é o sumo sacerdote. E logo depois, então, Judas entrega Jesus. Ele é levado, amarrado, e ele vai ser feito o último exame nele, né? Os escribas vão fazer, e os fariseus vão fazer um último exame em Jesus, antes da crucificação. Vão ver se ele era mesmo puro. Né? Eles levam Jesus e começam ali um interrogatório, então falam assim, que doutrina é essa que você está pregando aí? Jesus... Porque pergunta para mim, pergunte para quem ouviu. Eu não preguei isso escondido, eu preguei nas praças, preguei na igreja, pergunte para quem me ouviu. E, pá, toma logo um tapa. Mas por que tu me bateste? Se eu disse a verdade, por que você me bateu? Né? Esse interrogatório dura um bom tempo. Até que o sumo sacerdote, a pessoa que teria responsabilidade moral e escatológica e ortodoxa, de conhecer o Messias, de saber quem era o Cristo. Chega para ele e pergunta, Jesus, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não responde. Ele pergunta de novo, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E ele responde, Jesus então disse-lhe, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Nesse momento,
um alvoroço, né, coletivo. Começam então a espancar Jesus, tampam os olhos de Jesus, bufeteiam Jesus e falam: profetiza, Jesus, quem foi que te bateu? Profetiza, quem que te bateu? E seguem espancando Jesus até no outro dia, quando ele é entregue para os romanos. Ele vai continuar sendo agredido, né, fisicamente, sofrer as chicotadas, aquilo dilacerou o corpo de Jesus. Ele carrega a sua cruz ali pela via dolorosa, irmãos, sem força, trôpego, precisa até de ajuda, conseguir chegar no Calvário. Tão fraco estava, perdendo muito sangue. O pecado nosso estava carregando, estava tudo sobre ele, estava carregando o nosso pecado. Ele chega então até o último improvável que eu gostaria de falar, que era um dos dois bandidos que estava à direita dele. Um deles disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E daí temos ali essa outra figura, irmão. É maravilhoso a experiência que esse homem teve no seu último instante de vida, quando ele repreende o seu amigo dizendo: tu é louco? Não temes a Deus nem na hora da sua morte? Nós estamos aqui porque merecemos. É pagamento por todas as obras más que fizemos. É justo para nós estar aqui. Deste homem, ele é um Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, pensa no consolo. E nesse momento agora eu gostaria de tirar essa palavra improvável e colocar a palavra pecador. Consolo para o nosso coração, irmão, se a gente puder ouvir essa palavra. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus vai inaugurar o paraíso com o improvável. Um improvável pecador, assim como eu e você somos. Eu espero que nessa noite nós possamos levar em consideração o sacrifício que Jesus fez por nós, irmão. Convido você ainda não tem Jesus de fato no seu coração, entrega o teu coração para Ele essa noite. E coisa maravilhosa eu ouvi: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos nos colocar de pé, irmão. Se alguém quiser alguma oração, pode vir aqui à frente. Vamos entregar o nosso coraçãozinho duro que nós temos, para Jesus. Amém. Pai querido, nós temos debruçado nosso coração diante da Tua palavra, Senhor, e entendemos que somos pecadores. Somos os improváveis, Senhor, que carentes da Tua misericórdia. Senhor, mostra-te para nós, para que nós entendamos. Senhor, nós clamamos para que nós consigamos sair desse culto hoje, palpando em Ti, Senhor, vendo a Tua face, sentindo a Tua presença, olhando, vendo nitidamente o Teu sacrifício, ouvindo nitidamente, Senhor, o Teu chamado para nós. Nós Te abrimos o coração, pedimos a Ti, venha sobre nós. Toma nosso coração, Senhor, faz de nós pessoas que Te agradam. E nós esperamos, dizemos como uníssono: ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a Ti, a Tua vinda tão bendita. Toma-nos nessa noite, leva-nos em paz para nossa casa e ajuda-nos nessa nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus.